eu nunca gostei de retratar tão perfeita a coisa, tá? Porque é aquele processo, a fotografia já faz, já está lá prontinha, bonitinha. E eu acho que o interessante é que assim, o deformar consciente, né? Eu sempre me identifiquei com isso, então eu não posso nem assim questionar. Ah, eu faço isso porque assim, é contemporâneo. Não, nunca fui com esse pensamento. Eu sempre criei figura, entrouxei e tal, faz aquelas figuras assim, assado, mas é uma coisa natural. Não é querendo nem seguir escola, nem seguir modismo, né? Porque aí eu vejo o seguinte, na pintura, você no desenho, você é muito livre para fazer o que quiser. Eu me sinto totalmente à vontade para criar tudo que eu imagino. No geral, o meu trabalho tem esse foco por exemplo, na religiosidade. Então vem a coisa do Padre Cícero, essas coisas de romaria, né? Os ex-votos e tal. Então, que é uma coisa forte no Nordeste, né? Que assim, já é isso, eu acho que é uma característica do nordestino. Rezar, ter essas tradições. Você já traz isso como uma bagagem. Então, na hora que você reproduz isso para uma tela, ela faz essa ligação, mas com a sua realidade. Eu conheci Percivaldo, ele vindo do interior, trabalhando em um banco e buscava as artes. Então ele me procurou a minha escola, a Bem da Verdade, para ter esse conhecimento artístico. Então ele teve, acredito eu, que um dos primeiros passos das artes plásticas. E ele foi um aluno muito aplicado e um aluno muito danadinho, porque a gente explicava uma coisa, ele fazia outra, porque ele sempre procurava os espaços dele, os caminhos dele. Ele não estava muito preocupado em seguir regras. Ele fazia as regras dele e isso foi ótimo porque ele é hoje o artista que é, graças a esse talento que nele já veio nato. Eu uso elementos, né, do que eu vi desde a infância, né? Ah, eu não pinto neve, eu não pinto, sabe, sei lá, uma coisa muito de cidade grande, prédios e tal, porque eu não vivi isso, né? Ah, o parque de diversão me dá elementos para eu trabalhar. Ah, o teatro de Mamulengo, porque eu tinha isso na minha infância. Eu era apaixonado por ver aqueles teatros de fantoche e tal, não sei o quê. Então eu reproduzo isso para a tela. Então essas figuras, elas naturalmente elas são distorcidas, elas são grotescas, né? Ela tem essa coisa lúdica, mas são figuras bem afiladinhas, porque eram esculpidos em barro, em madeira, né? Então essas foram as referências para o meu trabalho. Eu tive um respaldo da minha mãe, porque eu acho que o processo às vezes é inverso, os pais não querem, não deixam quando o filho se envolve com arte, com música, pintura, né? Tem alguns preconceitos. Comigo foi o contrário, minha mãe sempre apoiou. E já nessa época eu fazia pinturas, uma coisa mais assim voltada para pintar paninhos de prato, roupinha de criança, porque aí assim, minha mãe costurava, né? E eu fazia essas pinturazinhas, tal. Aí era quando ela já ajudou a eu ficar profissional, porque ela me pagava por esses objetos que eu fazia, assim, pinte tantas mochilinhas de pão, que era coisa do passado, né? E eu comecei a negociar, né? Então ela me incentivou
e dava assim, o maior apoio. Quanto mais espaço eu tenho, tela, parede, lona, seja lá o que for, maior, para mim é melhor de trabalhar.